O que a intolerância à frustração tem a ver com o complexo do Puer Aeternus? Aliás, o que é o complexo do Puer Aeternus? Bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, receba as minhas boas-vindas. Para quem está voltando, olá de novo. Eu sou ator, dramaturgo e psicólogo, e eu sou da abordagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, também conhecida como psicologia junguiana por conta do nome do fundador, embora o Jung não gostasse muito de que as pessoas chamassem a psicologia analítica de psicologia junguiana. Mas a psicologia analítica ela tem um motivo de ser chamada assim, analítica por conta de análise, por conta de lise, ou seja, não lise, ou seja, não quebra, ou seja, integração. Isso vai fazer sentido quando a gente for falar lá na frente sobre o Puer e o Sênex, esse par complementar. Guarda essa informação aí. Mas, Rodrigo, você estava falando só de Puer, Aeternus, e agora já está botando esse outro Sênex. Quem que é essa galera toda? A gente vai falar. Mas antes, a gente precisa falar de uma outra coisinha, que é a estrutura da psique. O Jung ele define a nossa psique com alguns elementos. Dentre esses elementos está quem? O inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo ele é formado pelos arquétipos. Por que chama inconsciente coletivo? Porque é comum a todos os seres humanos. Os arquétipos eles são formas e formas universais de comportamento, modelos de comportamento, padrões de comportamento. E eu costumo exemplificar da seguinte forma. O arquétipo materno. Mãe é mãe em todo lugar do mundo. Assim fica mais fácil da gente conseguir compreender e exemplificar o conceito de arquétipo. Porém, o arquétipo mãe ele é muito grande. Cabem muitos tipos de mãe dentro do arquétipo materno. E a gente tem diversas facetas, diversas formas de mãe. E a gente sabe do arquétipo através dessas facetas através das imagens arquetípicas, que são essas contos de fada, os mitos, as lendas, os folclores. São todas essas personagens que a gente vê e que dizem pra gente sobre alguns padrões típicos, né, dessas imagens primordiais, que a gente pode chamar também os arquétipos. Dentre essas figuras, né, ou melhor, dentro desses arquétipos, porque temos dentro da nossa psique, dentro do nosso inconsciente coletivo, temos todos os comportamentos, dos que a gente considera bons aos que a gente considera maus, ruins, temos todos. Por que algumas pessoas manifestam um comportamento e na outra não? Porque a história da pessoa assim demandou, que ela se comportasse de uma forma ou de outra. Mas temos dentro da nossa psique todos os arquétipos, todas as potencialidades ali. E esse arquétipo, ele, quando entra em ação, a gente diz que ele entrou em ação através de um complexo constelado. Quando o complexo entra em ação de uma forma negativa. Eu quero trabalhar com vocês aqui hoje o complexo do Puer Aeternus. Porque o complexo do Puer significa criança, é uma palavra em grego que significa criança. O arquétipo da criança, ele é o arquétipo da criatividade, da jovialidade, da renovação, da criatividade, da flexibilidade, da renovação. É o arquétipo da divindade, também a gente pode assim entender, por conta do Deus criança. Mas eu quero falar sobre o arquétipo do Puer Aeternus, que é a criança eterna. Puer, criança, Aeternus, eterno, criança eterna. E por que é tão importante a gente falar da criança eterna, do Puer Aeternus, quando a gente fala de intolerância à frustração? Vocês já devem ter visto crianças birrentas no chão do supermercado querendo bolacha ou biscoito recheado. Ou variações desse tema, né? Não necessariamente no supermercado, mas crianças birrentas que não toleram um não, que não aceitam aquilo que está acontecendo, elas se jogam no chão, né, e brigam, e gritam, esperneiam, né, e aí a gente começa a perceber que isso indifere da idade, né, pode ser criança de 3 anos de idade, ou criança de 20 anos de idade, ou criança de 50 anos de idade, por isso que chama Puer Aeternus. Talvez você não esteja ligando o nome à pessoa, mas a figura mais pop, mais conhecida do Puer Aeternus é quem? O Peter Pan, ou o Peter Pan.
Você já deve ter ouvido falar em síndrome do Peter Pan, ou Peter Pan. Sim, é o Puer Aeternus. O Puer Aeternus, a criança eterna, é o adulto que fica relutando, que quer permanecer na infância. E aí a gente tem um monte de desdobramento. Desde aquele adulto que não consegue fazer a transição para a vida adulta, no sentido de aquela pessoa que não consegue fazer a entrada na vida adulta, no sentido de sair da casa dos pais, entrar no mercado de trabalho, tem uma dificuldade de se colocar profissionalmente, que tem a preguiça de levantar cedo, que não consegue levantar cedo para ir trabalhar, que não consegue também se estabelecer na vida, que não consegue achar um rumo para a vida, esse também pode ser considerado um puer. Claro que eu estou aqui generalizando. Quem fala muito sobre isso é a Marie-Louise von Franz, que foi uma pessoa que é contemporânea do Jung. Eles trabalharam juntos na ocasião, na época, né, durante todo o processo de trabalho deles. E a von Franz, ela tem esse livro chamado Puer Aeternus, e o subtítulo é A Luta do Adulto contra o Paraíso da Infância. E veja só, é bem curioso, né, que a gente tem aqui nesse livro justamente quem? Uma briga que ela arruma com o fandom do Pequeno Príncipe. A gente estuda esse livro, a gente estudou esse livro aqui no grupo de estudos que a gente tem aqui aqui em Santo André, né? Eu sou de Santo André, São Paulo. A gente tem um grupo de estudos de psicologia analítica e a gente estava estudando esse livro e sim, muita gente gosta do Pequeno Príncipe e não é uma crítica, não é porque a gente gosta do Pequeno Príncipe que a gente precisa odiar o Pequeno Príncipe, porque ela está falando sobre o Puer Aeternus, ela está mencionando principalmente a vida do Saint-Exupéry enquanto um Puer. Ela vai destrinchando toda a obra do Pequeno Príncipe, ela vai trabalhando, fazendo paralelo da própria biografia do Saint-Exupéry com a obra do Pequeno Príncipe. E é bem interessante, ela vai pegando toda a questão simbólica, ela vai ampliando tudo mais. E esse é só um dos desdobramentos, né, da questão do Puer Aeternus. O Puer, ele, quando ele está constelado no aspecto negativo ali do Puer eterno, né, porque a gente não pode confundir. O arquétipo do Puer, que é o arquétipo da criança, ele é grande, ele cabe tudo, tanto o aspecto positivo quanto negativo. Mas quando ele constela no aspecto negativo da criança eterna, a gente tem ali o adulto que não cresce. Então a gente pode ver inclusive a criança birrenta, ou por exemplo a criança, o adulto na verdade, né, que tem um Dom Juanismo, que tem o complexo materno, porque ele está sempre buscando a mãe perfeita, projetando nas mulheres, por exemplo, ou na pessoa com quem ele busca se relacionar. Ele está sempre buscando aquela mulher perfeita que ele tem na figura da mãe e não encontra, então ele começa a se relacionar e não termina, não consegue firmar o compromisso, na verdade. Se vocês estiverem ouvindo barulhinho, é o alarme do vizinho. Eu estou muito frustrado, esse vídeo é sobre intolerância à frustração. Essa é a segunda versão do vídeo, porque a primeira deu problema no áudio, eu estou gravando a segunda vez, e essa, na verdade, é a quarta ou quinta vez que eu estou tentando gravar essa segunda vez, porque o alarme do vizinho não está me deixando. Mas eu vou insistir, porque a gente é persistente, a gente consegue fazer isso. Bom, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um quadro muito importante sobre o Puer Aeternus, que é uma série de características, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente esse recorte da intolerância à frustração. Por quê? A gente percebe no mundo de hoje pessoas que não toleram a contrariedade, elas não toleram um não. E aí acabam partindo para a violência, atacando coisas na parede, quebrando coisas, ou até mesmo outros tipos de violência, persistência. Pessoas que às vezes estão num relacionamento e não aceitam um não, né? Então a gente pode encontrar isso muitas vezes como um dos traços do feminicídio, por exemplo, né? A von Franz, ela fala aqui no livro, né, que grandes tiranos têm o complexo do Puer Aeternus também. Nem todo Puer eterno, ele vai ser tirano e assassino, ou até mesmo uma pessoa, um líder nato que vai criar ali um sistema horroroso para sua nação. Mas a gente tem esses que fazem isso, acabam agindo, tendo esse complexo constelado também. É uma das facetas também. Porém, a gente tem camadas e camadas. Mas o que a gente pode pensar aqui para a gente ilustrar a nossa teoria da psicologia analítica é
Quando a gente tem um arquétipo, esse arquétipo ele é representado por uma imagem arquetípica. Até aqui tudo bem, né? Mas quando esse arquétipo e essa imagem arquetípica eles constelam num complexo, ou seja, o complexo ele surge a partir de um momento traumático, de uma situação traumática, que é uma situação que envolveu uma carga de afeto muito grande, um trauma. Envolveu um trauma, criou-se um complexo. O complexo, quando ele ativa, a gente chama de constelado. Constelou esse complexo. O complexo tem uma questãozinha muito particular dele, que é a autonomia. O complexo, a gente pode dizer que ele é como se fosse uma personalidade dentro da nossa personalidade. Não vamos confundir com o transtorno de personalidade dissociativa, que antigamente era chamado de múltipla personalidade, dupla personalidade. Não é isso. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, a pessoa está tão esquisita, nem parece ela mesma? Porque certamente ali tem um complexo atuando. Muito provavelmente tem um complexo atuando ali, porque o complexo ele toma conta, ele cega a gente. Como diz a música da Camila, né? Mas o ódio segue e você não percebe. E é assim, o ódio segue e você não percebe. Não só o ódio, outras situações também cegam e a gente não percebe, porque o complexo constela, ele não faz a gente ter a autopercepção, e ele tem um script. Porque o complexo, ele tem um núcleo arquetípico, e o arquétipo ele tem um script. Lembra? É uma forma de comportamento, é um modelo de comportamento universal de comportamento. É um padrão de comportamento que se repete no mundo todo. Uma forma muito particular, muito peculiar, muito semelhante no mundo todo, com começo, meio e fim. E aí, é assim, o complexo nos toma. Não é a gente que tem o complexo, é o complexo que nos tem. Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas tomadas pelo complexo, e aí isso é um problema grande, porque se a gente está dentro de um coletivo, o próprio Jung fala, e a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o livro Presente e Futuro dele, onde ele menciona, por exemplo, os efeitos coletivos. Ele está mencionando nesse livro justamente a questão do nazismo, porém a gente sabe que, mesmo ele não mencionando explicitamente o nazismo, a gente sabe ao que ele está se referindo. Ele menciona também o Império Romano, porque ele menciona as questões que são cíclicas na história, questões que se repetem, por isso que é presente e futuro. E a gente sabe o que ele está mencionando, uma questão da época dele, mas fazendo uma alusão ao passado que estava se repetindo naquele momento, e que a gente vê que provavelmente se repete nos dias de hoje, que provavelmente vai se repetir depois. Porque o que acontece? A gente sabe que a psique ela é altamente infecciosa. O coletivo é altamente infeccioso, né? Porque se a gente tem uma pessoa com complexo constelado, a tendência às pessoas que estão no entorno a se infeccionarem com esse mesmo conteúdo é grande. E aí você tem o quê? Uma massa de pessoas que acabam aderindo a aquele mesmo pensamento, e a gente tem grandes movimentos que não estão lúcidos. E a gente precisa o quê? Que as pessoas comecem a ter lucidez. Então você tem grandes movimentos, muita quantidade de pessoas, né? Você tem uma quantidade grande de pessoas que acabam fazendo o quê? Não estando lúcidas, elas acabam tendo um comportamento de rebanho. Inclusive, ele menciona essa questão, aliás, a Von Franz menciona aqui a questão dos cordeiros, né? Ela trabalha bastante essa questão do cordeiro que acaba sendo muito obediente, né? E que a gente precisa questionar sempre o que a gente vê, aquilo que a gente está percebendo, aquilo que está na nossa sociedade. E naquele livro Presente e Futuro, o Jung menciona, inclusive, que assim, é uma questão que é cíclica na história, onde as pessoas, por exemplo, elas elegem um líder porque elas estão sempre buscando um salvador, elas elegem um líder e elas esquecem de olhar para si e qual é a responsabilidade delas em relação a elas mesmas e em relação à própria sociedade. Se elege um líder, esse líder obviamente não resolve nada, elas agarram ódio, raiva daquela pessoa e acabam votando em outra pessoa, escolhendo outro líder, e o ciclo se repete, porque elas delegam para essa pessoa algo que não faz parte dessa pessoa, dessa responsabilidade dela, porque elas ignoram a própria responsabilidade. Então a proposta do Jung é sempre uma tomada de consciência em relação a si próprio, porque qual que é o nosso papel na sociedade? Qual que é o nosso papel diante de um coletivo? E aí entra quem? O Sênix, que é quem? O arquétipo do velho sábio, da velha sábia, ou como eu costumo chamar, o arquétipo da sabedoria. Quem vai falar sobre isso é o James Hillman. Ele fala bastante aqui nesse livro do Poor, que vai tratar da mesma temática do arquétipo da criança,
né, do ensaio sobre o arquétipo do Pur a Eternos, do James Hillman, aqui com esses post-its colados, mas aqui ele vai falar sobre a figura do Fênix também, né? Então ele já vai fazer esse oposto complementar. Por quê? O Fênix, ele é o par complementar do Pur, então a gente tem a criança e o velho. Só que o velho, né, quando ele está no aspecto positivo, ele é a sabedoria. A criança, quando está no aspecto positivo, é a flexibilidade, a criatividade. Só que o velho, quando está no aspecto negativo, constelado no aspecto negativo, ele é o ranzinza, ele é o cri-cri, ele é o inflexível. Então, quantas vezes a gente não vê? Esse par complementar não significam duas pessoas, são esses dois arquétipos atuando ali dentro da gente, em complexos. Quantas vezes a gente não vê uma criança birrenta, inflexível, ranzinza? Não dá para ter essa combinação. A gente vê tudo isso no nosso dia a dia, ao nosso entorno. E aí a pessoa fica tão inflexível que ela não consegue absorver nenhuma informação para refletir sobre algo, para friccionar alguma ideia para chegar num terceiro elemento. Porque ela acaba achando que é dona da verdade. Porque o velho sábio é uma coisa, ele é sábio. Ele vai processar a informação, ele vai pensar sobre, ele vai discutir. Discutir significa conversar sobre, não bater boca, bater na mesa, falar eu tenho a razão, né? Esse é o arquétipo do velho intransigente. Esse é quando está constelado no aspecto negativo. E a gente tem o quê? Se a gente junta dínamo e dinamite, né? Os dois no aspecto negativo, o que a gente tem? A birra. A gente tem quem? A criança birrenta, o velho birrento. Não é? Isso independe da idade. A gente pode ter literalmente uma criança de idade, né? 10 anos de idade, mas a gente também pode ter uma pessoa de 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, birrenta, igual criança, esperneando, se jogando no chão, tacando coisa na cara do outro, né? Às vezes tem gente, sei lá, que taca café na cara do outro, porque a pessoa não faz aquilo que quer, né? Porque tá ali na frente, tá questionando o que tá fazendo, a pessoa vai lá e taca café na cara do outro. Isso é muito complicado. É um desrespeito muito grande. A gente tem que levar em consideração que somos pessoas, vivemos em sociedade, temos que ter respeito. Não é porque a outra pessoa não faz aquilo que eu quero, né? Porque a minha opinião é diferente da dela, e a gente não está só falando de opinião, a gente está falando de algo muito maior. Né? A gente está falando de convivência. A gente está falando, por exemplo, no nosso país de democracia. A gente está falando de diversas questões onde a maturidade está urgindo. A gente precisa ter lucidez. E nesse ponto, o Jung fala que a única questão para a gente trabalhar, lá no presente e futuro ele fala isso, a única questão para a gente trabalhar, né, esse coletivo que muitas vezes está infeccionado, é a lucidez individual, que através do individual a gente começa a ter mudanças no coletivo. Por isso que a autoconsciência é tão importante, por isso que terapia com pessoas que estão bem trabalhadas é importante, porque não adianta também você pegar uma pessoa, um terapeuta que está infeccionado psiquicamente, que também aí não vai dar muito certo, né? Porque aí são duas pessoas patologicamente, né, se trabalhando, não vai dar certo, não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que é tão importante os terapeutas também perceberem quais são as projeções que estão lançando para o mundo, qual é o ódio que está lançando para o mundo, né? Porque se está tendo muito ódio, tem alguma coisa errada, né? Porque eu estou projetando muito no outro alguma coisa, então o que eu tenho que olhar para mim? Né? Eu acho que assim, se a gente prega tanto amor, se a gente está falando tanto de amor e na verdade minha ação tá tendo ódio, tem alguma coisa errada, né? Eu fico pensando assim, a gente observa tanta coisa nesse mundão de meu Deus, né? O que vai ser quando as pessoas começarem a ter lucidez que elas estavam com o complexo tomado, sem noção de como elas estavam agindo? Porque assim, elas não estão psiquiatricamente falando, elas não estão doentes, elas só estão com o complexo atuando. Isso é complicado. Elas precisam começar a retomar a lucidez. Mas quando elas começarem a retomar a lucidez, certamente uma que começa ali naquele meio, o entorno dela começa também a recobrar a lucidez. A tendência é que isso aconteça e a gente espera que isso comece a acontecer, tanto no âmbito individual quanto coletivo. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então, é muito importante a gente saber que tolerar frustração é importante. Divergir sempre vai acontecer, a divergência sempre vai acontecer, fricção de ideias sempre vai acontecer. Não existe assim, existe sim a questão de eu discordo, eu não concordo, é diferente e tal, mas não dá pra gente pensar assim, algumas pessoas têm que se curvar à minha opinião.
Não funciona assim. Existe sim uma democracia onde existe um número de votos que tem que ser respeitado. E isso tem que ser respeitado. Existe uma Constituição que sim tem que ser respeitada a todo custo, né? Porém, sempre com muita lucidez, né? E com muito afeto, coisa que está faltando no nosso país hoje em dia, não é? Então a gente tem que pensar o quê? Que a boca está falando uma coisa, mas que sombriamente está manifestando outra coisa. Então qual que é a incoerência? A gente tem que olhar para dentro de si. E tem que olhar por que a gente está identificado com um discurso tão incoerente. Por que a gente está projetando tanta coisa numa única pessoa ou num único lugar. Tem que olhar por que isso está acontecendo. Então, faz o quê? Vamos olhar para dentro de si. A autoconsciência. É isso, o que eu tinha para falar hoje. Eu vim ressurgir nesse canal para falar sobre isso, porque eu estou muito preocupado, sabendo que comentários negativos à minha pessoa, a este canal, ou a outras pessoas, ou a minorias, ou qualquer pessoa agressivos, o comentário será deletado, a pessoa será denunciada e bloqueada no meu canal. Sem choro nem vela, porque aqui a gente não tolera racismo, xenofobia, homofobia e nenhum tipo de dissonância cognitiva. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal e bem-vindo, bem-vinda. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!